Oi, gente, eu sou a Tia Bia e o vídeo de hoje é a última parte daquela série de atividades de produção de texto que eu fiz com a minha turminha, né? E o tema de hoje é pontuação. Mas antes de tudo, dê um joinha no vídeo, se inscreva no canal, ative lá o sininho, que assim você vai receber sempre uma notificação quando tiver vídeo novo, beleza? Então vamos lá. Já há alguns anos eu decidi fazer paródias para ensinar determinado conteúdo. E tudo começou com os sinais de pontuação, porque eu precisei dar esse conteúdo no segundo ano, né, com uma turminha que eu tive, né, já faz um bom tempo, acho que foi em 2012, 2013. E daí eu percebi que estavam com muita dificuldade para compreender a hora de colocar o sinal, né? E eu lembrei de professores que usam a música para ensinar, né? Fazem paródias, enfim. Daí eu decidi fazer também. Então eu peguei o Ai Se Eu Te Pego, que era a música que estava bombando na época, e fiz, né? E surtiu muito efeito, né? Eu lembro até hoje de uma menina que veio falar para mim que ela estava com dúvida, ela não se lembrava qual era a função de determinado sinal de pontuação, mas eu não podia ajudá-la na atividade. E daí eu pedi para ela lembrar da música, né? Então ela voltou para o lugar e ficou cantando a música mentalmente, até que chegou na parte que falava do sinal que ela estava na dúvida. E aí ela lembrou e escreveu. Então realmente ajuda. Então depois de um tempo, o Ai Se Eu Te Pego já ficou antigo, né? Ficou uma música já antiga. E uma leitora do blog sugeriu que eu fizesse uma nova paródia com uma música da Anitta, que a Anitta na época tinha surgido, enfim, e a música dela que estava mais tocando era Bang. E eu, poxa, legal, vou fazer. E fiz, também apliquei na minha turma, foi muito legal. E mais para frente, eu fiz uma outra também sobre sinais de pontuação, com a música da Ivete. Eu adoro Ivete Sangalo, gente. Então eu tive que usar uma música dela também. Fiz com a música Tempo de Alegria. E eu tenho certeza que um dia eu ainda vou conhecer a Ivete. Falo isso pro meu marido todo dia. Eu tenho que conhecer a Ivete. Mas enfim. E aí eu comecei a usar essas paródias no meu dia a dia, né? Embaixo na descrição do vídeo eu também vou colocar os links das paródias, tá? E eu comecei a observar que funcionava, né? Depois disso, os meus alunos começaram a pontuar em frases. Mas agora, no terceiro ano, né, porque eu acompanho a turma desde o segundo, agora no terceiro, o foco é produção de texto e eles precisavam pontuar no texto. E eu comecei a observar isso, né, que eles tinham essa dificuldade ainda. Daí eu apresentei não, porque no segundo ano eles já conheciam, né? Mas eu fui revisar com eles os sinais de pontuação. Então, minha turma sabe o ponto final, o ponto continuativo, o ponto de exclamação, interrogação, travessão e dois pontos. Até a vírgula eles conhecem, alguns até utilizam, mas não é obrigatório na escola que eu trabalho o uso da vírgula até o terceiro ano, né? Só a partir do quarto. Então, eles conhecem todas essas. Então, eles já estão familiarizados, que eu já trabalho isso com eles desde o segundo ano, né? Mas agora, para o terceiro, eles precisam pontuar nos textos, né? Então, recentemente, eu fiz uma atividade, e eu vou colocar também o link dela, que eu fiz um post no blog sobre isso. Vou colocar o link na descrição do texto, tá? E aí eu fiz uma brincadeira, porque tudo quando você fala para eles que é uma brincadeira, tudo flui melhor, é impressionante. Então eu uso essa estratégia, esse recurso, para tudo. Então, às vezes não é nem uma brincadeira, mas eu falo que é uma brincadeira e eles caem. Mas enfim, não é que eles caiam, mas eles embarcam na ideia, né? E realmente é uma brincadeira. Daí eu dividi a turma em dois grupos. Peguei a foto de algumas atividades, até jogos mesmo na internet, né? Joguinhos, tal. Tirei um print, coloquei no Word e aí era o seguinte: coloquei naquele retroprojetor, né? Naquele projetor, enfim, e eram fotos de algumas situações
e ao lado tinha um sinal de pontuação que eles precisavam usar. Então, vamos imaginar que a primeira situação seja um ponto final. Então, eles tinham que olhar a imagem e fazer uma frase usando o ponto final, de acordo com aquela cena que eles estavam observando. Então, a primeira atividade foi essa: eu chamei um aluno, ele precisou fazer lá uma frase, beleza, terminou a frase, eu perguntei para a turma se aquela frase que ele fez estava de acordo com a cena, e se tivesse algum errinho ortográfico, a gente corrigia ali coletivamente. Feito isso, marquei o ponto e tal, do grupo 1, chamei uma pessoa do grupo 2 para fazer a mesma atividade. Enfim, repeti esse procedimento 3 vezes, porque eram 3 imagens, uma com ponto final, uma com ponto de interrogação e uma com ponto de exclamação. Né? Então, fiz isso, tá. Aí fomos para a segunda rodada, que era era muito fácil, vocês podem fazer. Eu digitei no Word mesmo a função de cada sinal. E do lado da função eu coloquei uma linha. E eles tinham que colocar o sinal ali. Então, por exemplo, é usado para fazer perguntas. Então, do lado, no espaço ao lado, eles têm que colocar lá o ponto de interrogação, né? E aí eu pedi para a turma se dividir. Não, desculpa, fiz o seguinte: eu pedi para o grupo 1 se juntar e escolher 6 crianças, que eram 6 sinais ali que eles precisavam colocar. Então, eles pensaram em algumas estratégias, né? O primeiro é lá no alto, né? A primeira questão fica no alto, então tem que ser uma pessoa alta, né? Enfim, porque teve uma criança que assumiu um papel de líder e foi organizando tudo, foi tirando dúvidas. Então, acho muito bacana, você consegue observar muitas coisas numa simples atividade. E daí eles fizeram, enfim, o grupo 2 também e tal. E eu também estava cronometrando, tá? O tempo de cada um, enfim. Depois fizemos a mesma atividade, só que inversa. Era o sinal de pontuação e eles tinham que formular uma frase explicando a função daquele sinal, né? E aí também foi muito bacana, mas eu deixei bem claro para eles que eles tinham que usar a letra maiúscula, usar o sinal que vem no fim, enfim. Foi muito bacana, eles se empenharam bastante, foi muito proveitoso. Depois disso, quando eu já declarei lá quem foi campeão, quem não foi, enfim, eles ficaram chateados, né, quem perdeu e tal, mas sempre tem algum, né, que fica chateado. Mas eu falei que era só uma brincadeira, não uma competição e tal, então depois eles levaram de boa. E daí, o passo seguinte foi: eu levei um texto sem a pontuação e eles tiveram que colocar os sinais, né? A gente fez isso de forma coletiva, tiveram que colocar os sinais e depois fizeram a cópia do texto no caderno, né? E nesse texto nós usamos todos aqueles, né? A vírgula, o ponto de exclamação, interrogação, né? Que falei anteriormente, travessão, 2 pontos, enfim. E aí foi, né? Eles foram bem, e hoje eles estão conseguindo colocar os sinais direitinho, porque antes, na parte de diálogo, eles colocavam vários travessões assim na mesma linha, agora eles sabem que eles têm que ir para a linha de baixo, fazer um parágrafo. E sobre o ponto continuativo, eu fiz várias aulas sobre ponto continuativo, porque eles tiveram dificuldade, né? Então, eu dei uma dica, que era juntar 2 frases. Então, por exemplo, eu entrei na minha casa, sentei no sofá e liguei a televisão. Né? Então, isso é uma frase. Depois, eu vou colocar uma outra frase, que é a segunda. Então vamos lá. Eu entrei na minha casa, sentei no sofá e liguei a televisão. Que estava passando o jogo do Brasil, por exemplo. Então, essa é a segunda frase. Então, a gente tem que mostrar bem para eles onde termina a primeira frase. Então, é só eles perceberem como a gente fala. Né? Eu vou dar uma pausa. Essa pausa é onde eu parei. Então, eu entrei na minha casa, sentei no sofá e liguei a televisão.
Ó, a pausa aí, terminei, né? Que estava passando o jogo do Brasil, né? A televisão que estava lá passando o jogo do Brasil. Ou então, liguei a televisão no canal que estava passando o jogo do Brasil. Enfim, juntei duas frases, né? Boto ponto, continuativo, que eu vou continuar naquele parágrafo, né? Eu não terminei aquele parágrafo. Então, duas frases, ponto continuativo. Mais duas frases, ponto final. É isso que eu falo para eles sempre. E aí vai para o segundo parágrafo e vai repetir o mesmo procedimento. Vai fazer duas frases, né, continuando a história, duas frases, ponto continuativo, mais duas frases, ponto final. E assim até terminar o texto, né? Lembrando que depois dos pontos tem letra maiúscula, com exceção da vírgula, né? Então, sempre falo isso para eles. É um trabalho cansativo, você tem que estar sempre lembrando mesmo, mas uma hora eles vão fazer naturalmente. Alguns meus já estão fazendo naturalmente, mas eu insisto, eu gosto sempre de relembrar. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Não esqueçam de curtir, se inscrever no canal. E é isso. Eu desejo muito boa sorte a vocês e obrigada pelas mensagens de carinho que eu tenho recebido. Um beijão, tchau!